A Bíblia nos ensina que o véu do templo, o acesso a Deus, o sacerdote que falava através do povo, o véu foi rasgado de alto a baixo, né? Em Hebreus fala que Cristo ele é o nosso único mediador, e Paulo também vai dizer isso a Timóteo, que Cristo é o nosso único mediador. A gente sabe que uma das orações é a gente interceder uns pelos outros, fazer uma intercessão. E uma das intercessões mais bonitas que a gente pode encontrar na Bíblia é quando Paulo ele intercede a Deus pelos colossenses. Paulo vai dizer que ele ora incessantemente a Deus para que transborde na vida dos colossenses o pleno conhecimento da verdade de Deus, da vontade de Deus, com um único objetivo, a fim de que eles viessem a se tornar de modo digno no Senhor, do Senhor, para o seu inteiro agrado, e eles viessem também a frutificar com toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Sabe quando a gente passa na rua ou a gente vê algum amigo, irmão, ora por mim, intercede por mim. Talvez a pessoa tenha aquilo de imediato, a necessidade dela imediata, mas essa oração, Paulo diz que incessantemente, ele orava, intercedia a Deus, para que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus. E essa deve ser a nossa intercessão. Vivemos dias tão nublados, tão difíceis, tão cinzentos, no tocante a conhecimento, onde surgem vários Cristos, vários Salvadores, vários profetas, vários apóstolos, né? Parâmetro de salvação ou de uma vida com Deus. E Paulo vai dizer, eu estou orando por vocês para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que vocês vejam qual é a vontade de Deus para a vida de vocês, a fim de que vocês venham se tornar dignos daquilo que Deus tem para a vida de vocês, a fim de que vocês venham também a frutificar, a crescer em pleno conhecimento de Deus. A finalidade da intercessão diz aqui, viver de modo digno, conhecimento da boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, o profeta vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas vezes o verbo conhecer na Bíblia Sagrada nos revela ter uma intimidade, uma proximidade, um carinho, uma atenção, um relacionamento íntimo, próximo com Deus. Isso só dá pela leitura, só dá pela oração, só dá por uma vida de se afastar do pecado, uma vida de santidade, uma vida de perseverança, de conhecimento, de saber, de se relacionar com Deus, conhecer, né, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em nossa vida, aliás. Isso aí vem um conhecimento, o desejo de conhecer, de ler, saber as histórias, ver o contexto, ver o que ele falou, como resolveu aquilo ali, conhecer o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E assim a Bíblia vai nos ensinando. Então Paulo deseja aos Colossenses que eles viessem a crescer nesse conhecimento, com o objetivo de eles viessem a frutificar, eles viessem a crescer fazendo a obra de Deus, dando frutos. E ter esse conhecimento de Deus nos priva de muitas vezes a gente colocar numa balança e ver que é melhor estar com Deus do que não fazer a sua vontade, fazer a nossa vontade. Então essa intercessão que o apóstolo Paulo faz é uma das... revela muito daquilo que ele era, daquilo que, eu peço a Deus para que vocês cresçam, né? Tem gente que não quer que as pessoas cresçam, não quer que o outro tenha conhecimento, infelizmente, uma disputa, uma competição, mas o desejo do líder é ver com que a sua igreja cresça, né? Ver com que surja mais líderes, mais pastores, mais pregadores, mais intercessores, mais diáconos, porque a obra não é dele.
a obra é de Deus. Então que a gente pense dessa forma de interceder para que Deus envie homens e mulheres para fazer a sua obra, e nesse sentido que venha crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. Porque a gente também está no momento de afinalar, né? No fim dos dias, as coisas estão se estreitando cada vez mais, e se a gente não tiver um conhecimento de Deus, a gente é levado por qualquer doutrina, por qualquer palavra, por qualquer ensino, por qualquer revelação, por qualquer igreja legal, né, cinematográfica, pirotécnica, sei lá, é levado. Mas que a gente possa ter o conhecimento, o crescimento em Deus, na sua vontade, do seu querer. Porque a Bíblia vai dizer que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, é agradável em nossas vidas. Para que a partir daí, poxa, eu já sei o que é que Deus quer. Então eu vou frutificar. Eu vou fazer a obra dele. Eu vou fazer o que ele deseja que eu faça. Que eu seja instrumento na vida. Que eu seja um instrumento e que ele venha a ser conhecido cada vez mais. Então essa intercessão do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma das belíssimas que a gente vê. O objetivo é que eles venham a crescer pelo conhecimento. E aí, a partir daí, quando eles são fortalecidos em Deus, eles vão ter perseverança, longanimidade e a viver com alegria no Senhor. Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente persevera, a gente é paciente, é longânimo, e a gente vive a alegria da salvação por Deus. Essas são as consequências de viver a vontade de Deus em nossas vidas. Então que a nossa intercessão, que a nossa oração seja essa, que a gente venha a conhecer a Deus, que a gente venha a viver o seu evangelho, crescer, frutificar, para que a partir daí venha a produzir perseverança, alegria, a gente venha a dar muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa tarde, em nome de Jesus Cristo, amém.